Como o Bolsonaro está inelegível, ele precisa alimentar, né, o eleitorado dele, enfim, quem ainda acredita nesse homem, ele precisa justificar por que ele está fora, e não pode ser pelas investigações, né, pelos crimes que ele cometeu, então, na cabeça dele. Então, ele tem que ter esse discurso, ele está trazendo novamente o discurso do antissistema, né, que casa com isso aí que você falou. Então, eu queria trazer de volta, porque hoje, Juliano, Cristina, todas e todos que nos acompanham, Bolsonaro deu uma suavizada. Ontem e anteontem, ele esteve no Rio Grande do Sul, passou por Farroupilha, passou pela Serra Gaúcha, Caxias do Sul, vocês se lembram, né? A fala dele de ontem, ele sugeriu que o Lula e o STF querem o assassinato dele. O Bolsonaro conversou com o nosso colega Guilherme Amado e afirmou que quando disse que eles querem sua execução, se referia ao sistema como um todo. Olha aí de novo o que você falava, o sistema como um todo, um fantasma. E abre aspas, o que disse o Bolsonaro para o Guilherme Amado, nosso colega aqui do ICL, e que tem a coluna dele no site Metrópolis. O Bolsonaro disse, o sistema é uma coisa mais ampla, sou um cara que importuna o sistema querendo ou não. Essa cara de pau do Bolsonaro. Antes da Cristina e do Juliano comentarem, vamos assistir de novo o que ele disse para a massa bolsonarista, que já não é tão numerosa, mas continua nas ruas, lá no Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar. Eles querem facilitar. Eles não querem mais me prender. Eles querem que eu seja executado. Não posso pensar outra coisa. Mas tem uma coisa. O que acontece nos Estados Unidos, nos últimos anos, como um espelho, vem acontecendo no Brasil. Essa é a fala dele de ontem, Cristina. Antes de falar isso daí no discurso, o Bolsonaro alegou que o Lula teria tirado dele 2 carros blindados, só que lembrando que a lei não prevê disponibilidade de carro blindado para ex-presidente, sim carros, né? Além disso, o Bolsonaro disse que por medidas cautelares, 4 assessores que trabalhavam na sua segurança foram retirados e que isso seria coisa do STF. Ele está jogando com isso. Você tem uma impressão, uma hipótese de por que o Bolsonaro dava a impressão de que ia por uma tentativa de acordo, Juliano? E ontem ele subiu o tom e falou, estão tentando me matar, o sistema quer que eu morra. Por que ele está indo para esse tipo de operação verbal aí? Primeiro chama atenção, né, Rodrigo, Cris, que ele afirme isso e isso tenha tido a repercussão que teve, quase nenhuma. Imagina em qualquer outro cenário, um ex-presidente da República, imagina Fernando Henrique Cardoso comentando que sente que a sua vida está ameaçada. Imagina o próprio presidente Lula, quando estava fora do cargo de presidente, afirmar que se considerava ameaçado, que tinha sua vida ameaçada. Bolsonaro dizer isso, está tão descredibilizada os argumentos do Bolsonaro, ou seja, ele já é tão pouco confiável do ponto de vista daquilo que ele diz, que sente ou que defende, que a repercussão disso é mínima. Teve pouquíssima repercussão na imprensa, certamente vai se falar muito mais de Olimpíadas hoje do que um ex-presidente que afirmou que tinha a vida em risco. Pode ser, Rodrigo, que ele tenha informações novas sobre o processo dele. Bolsonaro, como nós vimos, buscou criar no Judiciário, no Ministério Público, nas Forças Armadas, em diversas instituições, uma teia de aliados. Alguns deles ficaram nessas instituições, porque eram servidores de carreira, porque tinham algum tipo de ressentimento contra os governos do PT. Eu não tenho dúvida que em muitas instituições do Estado brasileiro continua havendo uma influência grande do bolsonarismo, mesmo que minoritária em muitas dessas instituições, mas ainda com relevância. Então, o Bolsonaro pode ter acesso a informações que nós não temos, que deveriam ser sigilosas sobre o andamento do processo dele, né? Não que isso justifique a bobagem que ele falou sobre ameaças à sua vida, mas para criar um clima de vitimização, Rodrigo e Cris, ou seja, para seguir alimentando as teorias conspiratórias da extrema-direita de que ele é um sujeito que tentou lutar contra o sistema, que tentou lutar contra os poderosos, que tentou lutar contra os corruptos e que foi vítima de um atentado que não deu certo e graças a Deus foi salvo para poder guiar o Brasil para longe do comunismo e da esquerda e agora, coitadinho, perseguido pelo Supremo Tribunal Federal, pelos políticos e pelo sistema. Ou seja, para mim é parte de uma narrativa para reforçar mais uma vez a sua vitimização.